Bom dia, irmãs. Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam nos nossos corações. Amém? Hoje, dando continuidade aos nossos estudos, falando a respeito de adversidades, nós estaremos meditando a respeito do profeta Daniel. E o título da nossa lição de hoje é Quando a adversidade é a difamação. Vamos orar? Querido Deus e eterno Pai, nós te louvamos, nós te bendizemos e nós te agradecemos, Senhor, por esse tempo que o Senhor tem nos concedido de estarmos juntas, Senhor, estudando um pouco mais da tua palavra. Pai de infinito amor, te agradeço, Senhor, pelas tuas misericórdias, te agradeço, Senhor, pela tua graça derramada sobre as nossas vidas, sobre a vida das nossas famílias. Pai, muito obrigado pelos teus cuidados. Agora eu te peço, Senhor, que tu venhas falar conosco, Senhor, através dessa lição, que possamos, ó Deus, não só ouvi-la, mas que essa lição fique em nossos corações, ó Deus, na nossa mente, e que possamos te louvar, Senhor, por intermédio das nossas vidas. Pai, que não seja eu, mas que seja o teu Santo Espírito a nos conduzir. Em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãs, às vezes eu começo sempre com uma pergunta, né? E eu vou estar perguntando às irmãs nesta manhã. O que vem a ser a difamação? Bem, difamação é o ato de desonrar alguém espalhando notícias inverídicas, ou seja, notícias falsas, atingindo a honra, o caráter, a integridade de uma pessoa. Hoje, né, nós estaremos, conforme eu falei, estudando a respeito do profeta, né, Daniel. A vida de Daniel nos inspira pelo seu exemplo de fé, temor, respeito, honestidade e fidelidade a Deus. Uma vida de relacionamentos e experiências profundas, permitindo que Deus, né, forjasse o seu caráter ao ponto de ser reconhecido como um homem íntegro e de espírito excelente. Mesmo estando Daniel inserido numa cultura pagã, permaneceu firme e temente a Deus. Bom, nós estamos inseridos numa sociedade onde a diversidade nos pressiona, mas a exemplo de Daniel, não devemos renunciar ao que é correto diante de Deus. Vale a pena ressaltar, irmãs, que Daniel era da tribo de Judá e ele foi para Babilônia, quando Nabucodonosor ele invadiu, invadiu Jerusalém e levou o povo cativo. E Daniel vai na primeira levada, para a Babilônia. E vão muitas famílias, né? E Daniel era bem jovem, praticamente um adolescente. E ele vai nessa primeira levada, assim como outros jovens, e até tinha, né, 3 jovens que se destacaram assim como companheiros, como amigos de Daniel, que vão também. Ao chegar lá na Babilônia, realmente, como eles eram jovens, eles foram encaminhados para fazer um treinamento. Esse treinamento ele consistia nos 10 dias e depois, que eles passassem por essa etapa, eles estariam estudando cerca de 3 anos. Nesses 3 anos, eles estariam estudando a respeito da cultura, dos deuses, a respeito de tudo ali que consistia aquele reinado. Então, o que acontece? Mas Daniel, desde o princípio, desde que ele chegou ali, ele decidiu no seu coração de não se contaminar com as iguarias do rei. Quando aquele manjar foi oferecido, aquelas comidas, ele olhou para aquilo ali, ele e seus colegas, isso aí pode ter sido, oferecido aos deuses. E ele resolveu no seu coração a não se contaminar. Conversou com aquele que era responsável por aquele treinamento, que desse a eles um treinamento, uma refeição separada daquela, E ele ali pediu que eles fossem alimentados com legumes e água. E ao final daqueles 10 dias, porque até quem era responsável, por aquele treinamento ficou meio assim, mas no final de 3 dias Deus honrou aqueles jovens e a aparência deles era a melhor que podia ser, E dali eles foram encaminhados para esse
para esse treinamento de 3 anos. E ao fim desses 3 anos, nós podemos ver assim que a palavra do Senhor, lá no capítulo 1, vai dizer que Daniel, Daniel, ele, né, ele foi assim, uma pessoa assim, excelente. Não é? Ele era o mais sábio dentre daqueles que foram treinados, né? Ele juntamente com seus amigos, não é? Então, aqueles que sobressaíssem, eles iriam trabalhar na corte, servindo ao rei. E assim, né, Daniel foi servir ali ao rei na corte da Babilônia, né? Então, o que acontece? Quando eles estavam ali, irmãs, o rei, ele teve um sonho. O rei, ele teve um sonho que muito inquietou, ele ficou desesperado. Era algo, não é, que ele ficou muito inquieto, mas ele não sabia o que era e nem sabia o significado. Então ele chama, né, os magos, aqueles entendidos, aqueles sábios para decifrar esse sonho. Aliás, para dizer o que ele sonhou e decifrar esse sonho. Só que eles não souberam. Mas como... Então, o decreto do rei é que ia morrer todo mundo. Todos iriam morrer. Os sábios, né, os entendidos, os astrólogos. E nessa matança que iria ocorrer, Daniel e seus companheiros também. E isso chegou ao ouvido de Daniel, né? E Daniel, ele falou com seus companheiros: vamos orar, não é? Que Deus ele vai dar uma solução. E realmente Deus deu a solução, não é? E revelou o sonho para Daniel. E Daniel não chamou a glória de ter revelado o sonho para si, porque entendia que tudo vinha do Senhor, né? Tudo provinha do Senhor. Então vamos olhar lá no capítulo 2 de Daniel, capítulo 2 de Daniel, 19 e 20, que diz assim. Daniel, ele falou assim: louvado seja o nome de Deus para todo sempre. Versículo 20, irmãs, desculpa. Louvado seja o nome do Senhor para todo sempre, pois a ele pertence a sabedoria e o poder. Ele muda o curso dos acontecimentos. E lá no versículo 22 e 23 diz assim: revela coisas profundas e misteriosas e sabe o que está, né, escondido nas trevas, embora ele seja cercado de luz. Eu te agradeço e te louvo, ó Deus de meus antepassados, pois me deste sabedoria e força, e tu me mostraste o que te pedimos e revelaste o rei o que ele exigiu. Olha só, né? Então nós podemos ver que Daniel, ele poderia chegar lá, eu vou revelar. Não. Né? A semelhança de José, que também glorificou ao Senhor quando ele revelou os sonhos de Faraó, a semelhança de José, ele não chamou para si a honra, mas a honra foi toda dada ao Senhor. E o Senhor, não é aquele que nos abençoa e nos honra também, quando nós decidimos no nosso coração servi-lo, não é? Então, vamos ver o que aconteceu. Todos foram poupados, né? Todos foram poupados. Quando Daniel ele decifra o sonho do Senhor, do rei, desculpe, todos foram poupados. Os astrólogos, né? Os sábios ali, né? Todos eles foram poupados, inclusive, né, Daniel e seus companheiros, que, né, além de ter decifrado o sonho do rei, ele recebeu honras, ele glorificou o Senhor, né? E o Senhor fez com que ele recebesse honras ali naquele reinado, não é? E ele ganhou notoriedade, não é? E ele foi conhecido por todos, né? Por aquele feito que ele tinha feito, né? Nabucodonosor, ele era muito vaidoso. E ele, no seu reinado, ele manda construir uma estátua. E ele baixa um decreto que todo mundo teria que se ajoelhar diante daquela estátua. Ora, isso aí foi algo assim que nem Daniel e nem os seus companheiros, não é? Ananias, Azarias e Misael, o nome deles, né, que lá na Babilônia receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abidnego,
eles de jeito nenhum eles quiseram, né? Se dobrar diante daquela estátua, se curvar só perante ao Senhor, não é, irmãs? Então, o que acontece, né? O rei, ele mandou lançar todos três na fornalha ardente. Por quê? Não cumpriu aquilo que o rei exigiu, que era se dobrar diante daquela estátua, né? Aí, o que acontece? Eles foram para a fornalha ardente? Foram. Deus poderia livrar? Livrou. Deus poderia livrar? Poderia. Só que Deus não livrou deles irem para a fornalha ardente, mas Deus estava ali junto com eles, né, irmãs? Poderoso nosso Deus, grande em livramento, né? O Senhor foi. E isso, irmãs, muitas das vezes acontece em nossas vidas. Às vezes o Senhor não nos livra de uma situação difícil, mas o tempo todo Ele está ali conosco. E Ele nos ampara e nos sustenta, né, irmãs? Isso é maravilhoso, né? Então, o que acontece? O rei, ele fica atônito e admirado. Por quê? Vamos ver por quê. Daniel, capítulo 3. Daniel, capítulo 3, 24 e 25, diz assim. De repente, porém, o rei Nabucodonosor se levantou espantado e disse aos seus conselheiros: Não foram 3 os homens que amarramos e lançamos na fornalha? Sim, ó rei, responderam. Olhe, disse Nabucodonosor, vejo 4 homens desamarrados andando no meio do fogo, sem se queimar. E o 4º homem se parece com um filho dos deuses, de deuses. Não é? Ele ficou atônito de ver, não é? E ali Deus, né, provê ali para aqueles homens um grande livramento. E eles saem dali, não tinham nem cheiro de fumaça, não é? Deus, de uma maneira sobrenatural, Deus salva aqueles homens ali daquela fornalha ardente, né? Então, quando chega lá no versículo 28, né? Aí Nabucodonosor diz assim, então Nabucodonosor disse, louvado seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego. Ele enviou seu anjo para livrar seus servos que nele confiaram. Eles desafiaram a ordem do rei e estavam dispostos a morrer em vez de servir e adorar qualquer outro Deus que não fosse seu próprio Deus. Aí veja o que o rei mandou fazer. Portanto, lá no versículo 29. Faço este decreto, se alguém, pessoa, não importando sua raça, nação e língua, disser uma palavra contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, ele será despedaçado e sua casa transformada num monte de escombros. Não há outro Deus capaz de livrar, né? De livrar desta maneira. Então, né, o rei promoveu Sadraque, Mesaque e Abidnego e cargos ainda mais elevados na província da Babilônia. Além de Deus ter salvo eles da fornalha, eles ainda foram promovidos. E o rei, né, daquele modo dele, ele glorificou o Senhor, porque ele nunca tinha visto algo tão, né, extraordinário. Só o nosso Deus para fazer esse feito, né, irmãs? E ali o tempo passa, irmãs, o tempo passa e aí o que acontece? Como o rei Nabucodonosor, como eu já disse para as irmãs, ele era muito vaidoso, ele, né, sai para admirar, de vez em quando ele saía pelos jardins, não é? Nós já ouvimos falar dos jardins suspensos da Babilônia, ele saía pelos jardins, né, admirar, e ele se considerava o quê? Um Deus. Mesmo ele tendo naquela ocasião glorificado o nome do Senhor, ele se considerava assim, um Deus, não é? E aí o que acontece, né? Nabucodonosor, ele tem um sonho. E aí ele tem aquele sonho e ele não sabe, né? O que significa aquele sonho, não é? Então nós vamos ver lá em Daniel, não é? Capítulo 4, versículo 24 e 25, que diz. 4, 24 e 25. Daniel, ele vai,
não é? E ele, né? Deus abençoa Daniel e revela a Daniel outra vez o segundo sonho do rei. E diz assim no capítulo 24: Este é o significado do sonho, ó rei. O que o Altíssimo declarou que acontecerá a meu senhor, o rei. O rei será expulso do convívio humano e viverá nos campos, como os animais selvagens. Comerá capim, como os bois, e será molhado pelo orvalho do céu. Olha, irmãs, o rei era muito orgulhoso. E ele, não é, conforme eu falei, ele se achava como um Deus. E Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. Então Deus, não é, fez com que o reinado dele fosse tomado e que ele fosse, não é, viver, não é, no meio dos animais, não é, e no meio dos bois, como os bois, e seria molhado pelo orvalho. Viverá desse modo por 7 períodos, até aprender que o Altíssimo domina sobre os reinos do mundo e os dá a quem ele quer. Deus não divide a sua glória com ninguém, não é? E ali aquele rei, ele foi e ficou um período lá como se fosse um animal, não é? E aí o que acontece? Depois, quando ele sai daquela situação, aliás, quando ele sai não, quando Deus o tira daquela situação, ele reconhece, ele louva o Senhor. Aí sim, aí tem o reconhecimento, porque não é quando ali todas as suas funções vitais no sentido de um ser humano, porque ele virou propriamente um bicho, lhes foi concedida de novo pelo Senhor, aí ele honra o Senhor. Vamos ver lá o que ele diz lá em Daniel, capítulo 4, 34 ao 37. 34 ao 37. Passando esse tempo, eu, Nabucodonosor, olhei para o céu. Minha sanidade voltou. Louvei e adorei o Altíssimo e honrei aquele que vive para sempre. Seu domínio é para sempre, seu reino por todas as gerações, não é? Comparado a ele, os habitantes da terra são como nada. Ele faz o que quer entre os anjos do céu e entre os habitantes da terra. Ninguém pode detê-lo, nem dizer por que fazes essas coisas. É? Quando minha sanidade voltou, também recuperei minha honra e majestade do meu reino. Meus conselheiros e nobres me procuraram e fui restaurado ao meu reino com muito mais honras do que antes. Agora eu, Nabucodonosor, louvo, glorifico e honro o Rei dos céus. Todos os seus atos são justos e verdadeiros. Ele tem o poder para humilhar os orgulhosos. Ele reconheceu, não é, que Deus ele tem todo o poder, que tudo está nas mãos do Senhor. E que o Senhor dá e concede a quem ele quer. Então, irmãs, essa não é a visão assim do rei Nabucodonosor. E o rei Nabucodonosor, não é, passando o tempo, ele morre e ele é sucedido por outros reis, até da linhagem dele mesmo, não é? E ali, quando chega no reinado de Belsazar, ele dá um grande banquete. Ele dá um grande banquete. Como as irmãs sabem, muitos utensílios do templo, né, vieram, quando o povo foi cativo de Jerusalém, eles saquearam o templo e levaram, né, toda a mobília, todos os utensílios que serviam ali, não é? Foi levado para a Babilônia. E Belsazar, o que ele faz? Ele faz um banquete e ele usa, né? Ele usa os utensílios da casa do Senhor para servir naquele banquete, não é? E ali Deus vê que está na hora, porque a medida encheu e aquele reino, não tem mais jeito, aquele reino vai ser tomado, não é? E ali naquele dia, naquela noite, né, daquele banquete, existe ali uma inscrição, existe não, é colocado ali, é feito ali, todo mundo vê uma mão, mas não vê quem é que está escrevendo, não é? Ali, e o que acontece, né? Aquele reinado é tomado. Vamos só para... Irmãs, é
É tanta passagem boa assim que a gente quer. Às vezes a aula se estende um pouquinho, né? Mas é tão bom, né, a gente recorrer à palavra, não é? Esta é a mensagem que foi escrita. Né? Lá no capítulo 5, versículo 25, diz assim: esta é a mensagem que foi escrita. Mene, mene, tekel, e parsim. Este é o significado das palavras. Por quê? Porque mandaram Daniel correndo e lá ver o que estava acontecendo, né? E Daniel vai lá e, mais uma vez, o Senhor o usa e ele consegue decifrar tudo aquilo que estava escrito nas paredes. Mene, Deus contou os dias de seu reinado e determinou seu fim. Tekel, você foi pesado na balança e não atingiu o peso necessário. Parsim, seu reino será dividido e entregue aos medos e persas. Naquela mesma noite, irmãos, os medos e os persas, né? Os persas, eles invadiram ali a Babilônia e tomaram o reinado, terminando assim todo o reinado de Nabucodonosor. E agora é um novo reinado, é um novo reino, não é? E aí o que acontece, né? Naquela noite, né, eles foram mobilizados, eles foram praticamente, né, expulsos, e ali, não é, o rei Dário ou Dario, né? Tem gente que diz Dário ou Dario. Ele passou a reinar ali. E como Daniel era portador de índole irrepreensível, caráter, não é, e carisma, não é? Mesmo assim, no outro reinado, ele também teve, não é, essa posição expressiva, não é? Mas mesmo assim também nós vemos que Daniel, por estar ali num outro reinado, ele também foi alvo de invejas, ele foi alvo de complô, né, por trás dele. Então vamos ver, não é? Daniel era portador de índole irrepreensível, caráter, né, e carisma. Mesmo assim, não estava imune às acusações infundadas daqueles que queriam a sua morte. A difamação é uma potente arma de destruição, capaz de aniquilar qualquer relacionamento e gerar marcas severas, podendo causar sérios prejuízos materiais, emocionais, sociais, espirituais e físicos, né? Daniel não foi poupado da difamação, pois seus inimigos agiram maldosamente, orquestrando e tramando nos bastidores. Vamos ver lá, irmãs, no capítulo 6, versículo de 1 a 9, que diz assim: o rei Dario resolveu dividir o reino em 120 províncias e nomeou um alto funcionário para governar cada uma delas. O rei também escolheu como administradores Daniel e outros 2 homens, para que supervisionassem os altos funcionários e protegessem os interesses do rei. Em pouco tempo, Daniel se mostrou mais capaz que todos os outros administradores e altos funcionários. Por causa da grande capacidade de Daniel, o rei planejava colocá-lo à frente de todo o reino. Os outros administradores e altos funcionários começaram a procurar falhas no modo como Daniel conduzia as questões do reino, mas nada encontraram para criticar ou condenar. Ele era leal, sempre responsável e digno de confiança. Por isso concluíram, nossa única chance de encontrar algum motivo para acusar Daniel será em relação às leis do seu Deus. Então eles procuraram de todas as maneiras alguma coisa que pudesse denegrir, né, a imagem de Daniel, e não acharam nada, porque ele era irrepreensível, ele era correto, ele era um homem íntegro. Então eles sabiam, já sabemos o que fazer, não é? Então o que eles fizeram, não é? Eles induziram ao rei a fazer um decreto que no prazo de 30 dias ninguém poderia orar ou prestar culto, não é, a outro, nem ser humano, nem divino, que não fosse o rei. E o rei, não é? A gente sabe que rei é sempre vaidoso, né? E o rei concordou com aquilo, não é? E o que eu vejo aqui também, irmãs, é que eles tramaram, não é?
eles tramaram isso tudo nos bastidores, né? Olha só o que diz aqui a nossa lição. Vejam bem que nesta reunião, quando os administradores e os funcionários, né, foram levar até o rei, que o rei proclamasse, que o rei, né, fizesse esse édito, Daniel não estava presente, Daniel não foi convocado, não é? E assim a lei, né? A lei que o rei assinou era que colocasse, não é, na cova dos leões Daniel. Por quê? Porque aqueles homens chegaram lá e eles viram Daniel orando. Por quê? Daniel, ele orava uma porção de vezes ao dia. Ele tinha ele tinha assim um relacionamento com o Senhor de muito perto. E ali ele orava ao Senhor várias vezes ao dia. E aqueles homens chegam. E aí o que acontece? Quando Daniel fica sabendo daquilo que o rei publicou, né, desse edito do rei, o que ele faz? Deixou de orar ao Senhor? Não. Ele vai para sua casa, lá com as suas janelas no andar de cima abertas, e ele orava. E aqueles homens chegaram lá e viram Daniel orando e contaram ao rei. O rei já tinha assinado. Então ali o que se teria a fazer era cumprir aquilo que o rei determinou, né? Nós costumamos dizer, né, tem um ditado antigo, né, irmãs, que palavra de rei não volta atrás. Então, ali foi assim. E o rei, ele gostava de Daniel, porque enxergava ali que Daniel era um homem íntegro, um homem fiel, não é? E que fazia tudo, não é? Tudo certo. Ele era correto, ele era excelente naquilo que ele fazia. Não é? Mais contra aquilo que ele já tinha determinado, não poderia voltar atrás. E Daniel vai para a cova dos leões. Irmãs, é complicado, né? A gente vê assim, né, a situação de Daniel, porque Daniel era inocente. Daniel era inocente, não é? E ele vai ali por causa de um complô que fizeram, não é? E orquestraram por trás de Daniel, eles conseguem atingir Daniel naquilo que Daniel mais tinha de precioso, não é? Que era o temor do Senhor, não é? Como já dissemos, irmãs, né? A difamação é algo destruidor, capaz de acabar com uma vida, família e até instituições, não é? E ali Daniel, ele vai para a cova dos leões, mas o que acontece ali? O rei sente por Daniel e tomado de grande, assim, o rei gostava muito de Daniel e ele sente por ele e tomado de muita tristeza, jejuou a noite inteira e ficou sem dormir. Pela manhã, o rei foi bem depressa para ver o que havia acontecido. E lá em Daniel 6, 21, 23, vamos ver o que está escrito, irmãs. Daniel 6, 21 a 23. Daniel respondeu, não é? Que o rei viva para sempre. Olha só, quando o rei chega lá e ele chama, né, Daniel, e Daniel responde, né? Daniel respondeu que o rei viva para sempre. Meu Deus enviou um anjo para fechar a boca dos leões, de modo que não fizesse mal, pois fui considerado inocente aos olhos de Deus. Também não fiz coisa alguma contra o Senhor, o rei. O rei ficou tão alegre e ordenou que tirassem Daniel da cova. Então ali, irmãs, Deus mais uma vez, né, dá um livramento muito grande. Deus não impediu que Daniel fosse para a cova dos leões, mas Deus estava ali. Enviou um anjo que fechou a boca dos leões e Daniel foi salvo de maneira assim extraordinária pelo Senhor. E aqueles que provocaram toda aquela situação, eles foram punidos com a morte, né? Pois foram jogados na cova dos leões, né? Como já dissemos, irmãs, a difamação é algo destruidor, capaz de acabar com uma vida, família e instituições. Eu me lembro, irmãs, que lá em São Paulo, há muitos anos atrás, teve uma situação assim de uma difamação sobre um colégio, que espalharam-se um boato, uma notícia falsa que aquele homem, que aquele homem
responsável, o dono daquela instituição, ele era pedófilo. Conclusão, né? Os pais foram para lá todos revoltados, ninguém sabe, porque essas coisas quando acontecem assim, é como, né, aquele turbilhão. Então foram para lá, depredaram essa escola, acabaram com tudo, arrasaram. Conclusão, a escola nunca mais se reergueu, não é? E aquele homem, ele mais tarde ele foi até inocentado, mas realmente, né, essa situação foi uma situação assim que causou na vida daquele, acabou com a vida daquele homem. E se a pessoa, irmãs, se a pessoa não tiver uma fé muito firme, alicerçada, a pessoa realmente fica, a pessoa não aguenta. Porque a calúnia, a difamação, não é? A mentira é algo assim muito desastroso, danoso, que corrói, que acaba com o ser humano, não é? E ali nós vemos o que aconteceu ali em São Paulo, naquela escola. Jesus disse no Sermão do Monte, Mateus 5, 21, o que Jesus diz? Vamos lá. Mateus 5, 21. Vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados: não mate. Se cometer homicídio, estará sujeito a julgamento. No 22 diz assim: eu, porém, lhes digo que basta irar-se contra alguém para estar sujeito a julgamento. Quem xingar alguém de estúpido corre o risco de ser levado ao tribunal. Quem chamar alguém de louco corre o risco de ir para o inferno de fogo. Portanto, se estiver apresentando uma oferta no altar do templo e se lembrar que alguém tem algo contra você, deixa a oferta ali no altar, vá, reconcilie-se com a pessoa e então volte e apresente a sua oferta. Jesus, não é? Quando Jesus aqui no Sermão do Monte, ele vai dizer ali no versículo 21, vocês ouviram o que foi dito, né, há tempos atrás. Né, lá nos mandamentos, lá quando Moisés recebe os mandamentos do Senhor, foi dito não mate, não matarás. Mas Jesus ainda diz, olha, aquele, não é, que é contra o seu irmão, né, proferir algo, né, danoso, algo, né, que magoe seu irmão, você já estará matando. Então nós vemos, irmãs, que nós temos que ter, né, muito cuidado com aquilo que a gente fala, porque realmente a palavra, não é, mal falada, ela pode matar. Tem um provérbio que eu gosto muito, né, que diz, como maçãs de ouro em salva de prata, assim é a palavra a bom tempo, no tempo certo. Porque realmente a palavra, ela pode matar. E a língua enganadora é algo assim que é destrutível. Não é à toa que lá em Tiago 3, ele dedica todo aquele capítulo, né, a falar da língua. Porque realmente a língua, ela é um pequeno órgão, mas é destruidor e se gaba de muitas coisas. Não é? Então, irmãs, é algo assim muito triste, que a difamação é algo que realmente destrói a pessoa por dentro, é algo que realmente, não é, faz com que a pessoa perca, não é, aquela vontade de prosseguir, porque traz tristeza. Então, irmãs, se a pessoa não tiver uma fé muito alicerçada no Senhor, a pessoa realmente não consegue resistir, não é? Mas o que nós temos que fazer? De olhar para o nosso Senhor, porque ele também foi injuriado. Falaram mentiras a respeito dele, não é? E ele não revidou, não é? Por amor a nós, ele não revidou. E muitas das vezes, irmãs, a gente olha assim e vê que servir ao Senhor, ser cristão, não é fácil, porque o mundo jaz no maligno. E muitas das vezes, irmãs, nós precisamos de ter a nossa fé, assim, nós sempre precisamos de ter a nossa fé alicerçada no Senhor, porque senão, irmãs, a pessoa não consegue aguentar, porque é muito triste a calúnia e a difamação, fere lá dentro,
fere lá dentro, né? No mais íntimo do seu coração. Né? Então isso é muito triste. A difamação, assim como a calúnia, né, fere a pessoa por dentro, tocando na sua reputação e dignidade. Muitos não conseguem viver essa situação. Né? A língua mata, né? A língua pode matar. Né? Como proceder diante de uma difamação? E agora? O que a palavra do Senhor nos ensina? Como nós vamos proceder diante de algo assim? Né? Não ceder. Né? E se manter o quê? Se manter íntegro. Orar, conforme diz lá em Mateus 5,44. Orar pelos seus inimigos. Olha, irmãs, não é fácil. Não é? As irmãs hão de convir comigo que não é fácil. Mas é mandamento do Senhor. Orar pelos nossos inimigos. Orar por aqueles que nos perseguem. Por quê, irmãs? Nós não podemos fazer justiça com as nossas próprias mãos. A nossa justiça, ela vem do Senhor. Jesus é o nosso advogado. Então, irmãs, são situações assim que nós devemos de levar, né, ao conhecimento do Senhor. Ele vai trazer à tona toda a verdade, porque a palavra do Senhor vai dizer que nada fica oculto, que não vai ser revelado. Então, irmãs, tem situações assim que realmente fica difícil e você não tem como agir. Não é? Mas eu creio, e eu acho que as irmãs creem também, que o nosso Deus, ele vem ao nosso favor. Não é? E aquilo que foi tramado às escondidas, aquilo que foi realmente, né, tramado contra a vida de uma pessoa, isso vai ser revelado. Não é? Quando falamos mal de outra pessoa, estamos ofendendo a Deus. Em primeiro lugar, não é? Ofendendo a Deus e depois, não é um pecado. Não é falar mal das outras pessoas, é um pecado que realmente Deus abomina, não é? Porque o pecado é uma transgressão e transgressão, né, há um mandamento de Deus, né? Em Tito 3:2, né, fala a respeito disso. Mateus 12:36 também. Provérbios 18 também. Depois as irmãs podem conferir. Né? Daniel não podia administrar a orquestração de seus inimigos, nem fazer o rei retroceder, nem mesmo recusar a ir para a cova dos leões. Mas podia orar por sua confiança no Senhor. Não é? Cabe a nós nos mantermos fiéis, velar pelo nosso testemunho e honrar a Deus com a nossa vida. Cabe ao Senhor nos livrar das garras do inimigo. Daniel creu em Deus e o anjo fechou a boca dos leões. Não é? E aí, irmãs, o que a gente pode, né, realmente fazer, além de orar, nos colocar nas mãos do Senhor, é vivermos uma vida, irmã, uma vida íntegra, uma vida, Senhor, que dê um bom testemunho daquilo que a gente crê, daquilo que é a nossa fé. O nosso dia a dia falar mais alto, mais alto do que muitas das vezes, aquelas injúrias que estão dizendo a respeito de nós. Irmãs, tem pessoas que têm um testemunho tão bom que quando a palavra mentirosa chega, o outro olha assim e diz assim, não, aquela pessoa, a vida daquela pessoa, ela é muito diferente, não condiz com isso que está sendo falado a respeito dela. Não é? Então, temos que manter a nossa integridade, né? Confiar, né, que Deus ele pode nos livrar. Não é? Confie sua reputação ao Senhor. Confronte o caluniador sem perder a calma. Irmãs, muitas das vezes, né, aquela vontade assim de... Porque a calúnia, ela dói, ela destrói. Então, dá vontade de a gente chegar e partir mesmo para a situação assim de confrontar e brigar. Mas não podemos fazer isso. Não podemos fazer isso. Temos que, com calma, pedir ao Senhor, encher a boca de água, pedirmos ao Senhor, né, que o Senhor, ele nos dê a palavra certa, exata por aquilo que a gente tem que falar, não é? Não tente acusar o outro
buscando falhas, entre outras coisas. Não tente acusar. Ah, você está me falando isso e isso. Não, mas você é assim, assim. Não. Mostre pelo seu jeito de agir, não é? Temos que pedir calma ao Senhor. Sei que não é fácil, irmãs, mas temos que pedir calma ao Senhor, não é? Confie no Senhor, não é? E aí, irmãs, para que a gente possa refletir um pouco mais, irmãs, eu tô meio, minha rinite tá demais. Para que a gente possa refletir, não é? Realmente a mentira, a calúnia, a difamação, ela é algo terrível, que não deve, não deveria, não deve, né, existir nos nossos arraiais. A palavra do Senhor diz que nós devemos te amar uns aos outros. A palavra do Senhor diz que nós devemos suportar uns aos outros. Não é? Então, né, são coisas assim, a maldade, né, a gente vê assim que, irmãs, nós podemos ver assim que a difamação, não é? É algo assim que Deus abomina. É algo assim, é a contenda, é a palavra mentirosa, tudo isso Deus abomina. Se nós formos lá em Provérbios, eu vou ver se eu anotei aqui, irmãs. Provérbios 6. Vamos ver lá, Provérbios 6. Provérbios 6, versículo de 16 em diante, que diz assim. Olha só, irmãs, o que está escrito. Há 6 coisas que o Senhor odeia. Ou melhor, 7 coisas que ele considera detestáveis. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que matam o inocente. Coração que trama maldade, pés que se apressam em fazer o mal. Testemunha falsa que diz mentiras e aquele que semeia desentendimento entre os irmãos. Olha só. Deus abomina, é detestáveis aos olhos do Senhor. Então, irmãs, temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala. E conforme eu disse, torno a dizer, né, que são situações assim que eu creio assim que não deveria de jeito algum, né, de acontecer no nosso meio, né? Vamos orar para que as pessoas possam ser íntegras naquilo que ela faz, nas suas vidas, e que possam também, irmãs, respeitar, né, o seu próximo. A maledicência é algo desastroso, danoso a qualquer vida, não é? Para nós refletirmos, vamos terminar, irmãs. Em suas atitudes diárias, você se julga agir com excelência? Qual a sua reação quando você é insultado, caluniado ou difamado? As pressões desta vida separam você de Deus ou empurram você para mais perto do Senhor? Irmãs, que a gente possa refletir, né? Eu torno a dizer, irmãs, ser cristão não é fácil. É uma luta constante do espírito contra a carne. Todos os dias, enquanto nós vivermos, nós vamos estar brigando com o espírito e a carne. Muitas das vezes, né, falamos o que não deve e não podemos. Agora, né, uma coisa é você, de repente, falar uma palavra, né? Você chega lá, pede perdão. Você chegou lá e diz, irmão, isso eu estava, né, me perdoa. Se foi na frente de alguém, chega lá, chama a pessoa também. Fulano, eu agi assim, pede perdão. Até porque, né, depois você não vai chegar diante do Senhor. Como é que você vai chegar diante do Senhor para orar? Como é que você vai chegar diante do Senhor para ofertar? O Senhor mesmo diz, vai lá e conserte-se com seu irmão. Depois vem para cá e oferte, não é? Então, irmãs, nós temos que ter muito cuidado com aquilo que a gente fala, com a nossa postura. E outra coisa, não é? Deus, ele livrou, não é, Daniel ali da cova dos leões.
E hoje o Senhor, ele continua fazendo a mesma coisa. Porque existem situações, irmãs, que a gente não tem como, né, de nós mesmos, né, resolver aquela situação. Mas nós temos um Deus que é por nós, que age através de nós, não é? E que traz, né, às claras tudo aquilo que foi feito às escondidas. Que o Senhor, não é? Possa, né, ser o nosso advogado. Que o Senhor possa ser o nosso advogado, que o Senhor possa agir, não é, em nossa causa, que possamos esperar no Senhor, não é? E que possamos, né, a cada dia viver uma vida que aos olhos dos homens sejam irrepreensíveis, né? E aos olhos do Senhor, que possamos ser aquele servo fiel, né, de o amar e honrar o Senhor, né, a cada dia. Amém, irmãs? Que as irmãs me desculpem, hoje eu estou meio com rinite, gaguejando um pouquinho, mas que Deus esteja nos abençoando, não é? E até uma próxima lição, tá bom? Deus abençoe.